Recentemente eu trouxe para vocês uma série de vídeos mostrando evidências, ligações entre a esquerda brasileira, entre o PT, entre o Lula e grupos terroristas. É isso mesmo, Hamas, Hezbollah, são amizades, concessões, enfim, uma série de coisas. A gente não pode falar diretamente porque vocês sabem como funciona a liberdade de expressão seletiva no Brasil. Pois bem, hoje a própria mídia tradicional fez uma revelação bombástica. Até pouquíssimo tempo atrás, nós tínhamos um braço terrorista, um lobista do Irã e do Hezbollah dentro do governo do Lula. Esse é o nosso tema principal de hoje. Olha só, o bicho tá pegando, pessoal, o bicho tá pegando. Mas antes, vamos tratar só de um tema secundário aqui, tá? Vejam a notícia no canto da tela. De acordo com o especialista da BBC, né, os milicianos têm uma facilidade em comparação ali com o tráfico, né? Porque eles têm mais proximidade com o governo, né, com os governos, porque são policiais. Então eles circulam melhor, ali, se movimentam melhor, né, na indústria do poder e tal. Gente, só para começar, tá? Vamos deixar umas coisas bem claras aqui. A direita não enxerga a diferença entre tráfico e milícia. Tentam colar essa pecha aí no Bolsonaro e a gente sabe que é uma tremenda de uma mentira, né? Uma narrativa sem pé nem cabeça. Ah, porque o Flávio condecorou não sei quem. Quando o Flávio condecorou o cara, ele era miliciano ou era policial? Por acaso o Flávio Bolsonaro é vidente, é o Nostradamus, para saber que depois o policial vai virar miliciano? Mas não adianta você explicar coisas simples assim para a esquerda, mesmo que nada, né? Você está falando com a parede. Mas enfim, o cara solta essa, né? Aqui no Rio, por exemplo, 80% das áreas que são controladas pelo crime organizado são do tráfico e apenas 20% da milícia. Então o pessoal da milícia não está sabendo aproveitar essa vantagem, né, competitiva que tem em relação ao tráfico. Agora é o seguinte, eu venho mostrando para vocês aqui com muita frequência, né, quem são os especialistas da mídia tradicional. E eu dei uma pesquisada a respeito desse cidadão, vou trazer aqui algumas informações para vocês e depois também algumas informações sobre uma especialista da Globo News, né? Vejam aí. Matéria da BBC News Brasil, aquela emissora britânica que adora, né, divulgar aí dados extraoficiosos do Hamas como se fossem oficiais. Abre aspas. Milícias e tráfico estão mais próximos no Rio de Janeiro. Mas as milícias, por serem formadas principalmente por policiais e terem sociedades com policiais, têm mais influência no Estado, explica Bruno Paes Manso. Aí você vai lá e entra no Instagram do senhor Bruno Paes Manso. Vamos deixar de lado esse sobrenome Paes aí, né? Vamos deixar isso para lá. Como exorcizar o espírito golpista e conspiratório, postagem dele. Marielle vive, nós também. Qual a segurança que temos? Qual a segurança que queremos? E mais ali, gangue no poder, né, com o Flávio Bolsonaro na capa da Carta Capital. Esse cidadão aí, super, hiper imparcial, que é o especialista da BBC News, né? E aí, pessoal, no final de semana, a gente teve essa matéria da Globo News. Para a professora de Relações Internacionais da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, Daniele Aires, as declarações feitas por Netanyahu no sábado passado foram desastrosas. Entrando no Facebook da professora, aí, sem anistia, a respeito do 8 de janeiro, Lula 13 e ele não. Aí é aquela história, né, pessoal? Como você vai levar um troço desse a sério? Invariavelmente, todas as pessoas, analistas, especialistas, né, como eles chamam, que essas emissoras, órgãos de imprensa convidam para participar dos seus programas, todas elas são de esquerda, são de viés de esquerda. E aí não dá, não existe um contraponto. Você não vê, por exemplo, um debate entre uma pessoa da esquerda e uma pessoa da direita. Não existe isso. E quando é da direita, é o pessoalzinho da prudência e da sofisticação, que não é direita. Então, não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. A nossa vantagem é que essas pessoas do meio, entre aspas, científico, são muito vaidosas. Então elas deixam os perfis delas nas redes sociais abertos. Então a gente vai lá toda vez e pimba. Não falha um. Então tá aí. Não acreditem nesses especialistas, porque, primeiro, eles mentem, e segundo,
eles têm um viés político ideológico enviesado. Tá? E é impossível, sendo sincero aqui, é impossível você não deixar isso aí transparecer. Se me convidassem para participar de um programa dele, primeiro que eu não iria, né? Mas se me convidassem, é óbvio que eu seria o mais isento possível, agora mostrando a verdade. Existem fatores que são subjetivos e outros que são objetivos. Tem coisa que dá para você expressar sua opinião. Tem outras que não, a não ser que você seja o STF e queira interpretar a lei, né, ao seu bel prazer. Né? Eu não consigo fazer isso. Mas se eu participasse de um programa desse, eu confesso, eu não seria imparcial. O que é objetivo, eu exporia. Agora, quando entra a subjetividade, não tem como controlar. Como fazer para que esse tipo de matéria tenha credibilidade? Mostrar os dois lados. Agora, é sempre apenas a pessoa da esquerda e quando colocam alguém da direita é liberalzinho, que não é direita. Aí não dá. Né? Fica o recado aí, BBC News, CNN, Globo News. Já era para vocês. Toda vez a gente vai expor. Fechou? Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Galera, como eu disse aqui na introdução, eu venho fazendo uma série de vídeos mostrando essas ligações entre a esquerda brasileira e Hamas, Hezbollah, né? Trouxe uma denúncia gravíssima, não chega a ser uma denúncia, mas evidência, vamos aqui se resguardar juridicamente. Algumas evidências de que existe uma ligação entre Itaipu Binacional e o Hamas, financiamento ali de terrorismo e tal. O máximo que eu posso fazer é mostrar essas evidências e torcer para que alguém ali do poder público toque isso para frente. Não sei se isso está acontecendo, tá? Estou colocando aí em tela inteira 2 capas de 2 desses vídeos. Peço que vocês assistam, porque tudo isso que está no print, no canto da tela, né, dessas ligações aí, estão nesses 2 vídeos. Eu já mostrei isso aqui para vocês durante a primeira semana do conflito que está acontecendo em Israel. Tá? As coisas são muito claras. Tá, galera? São muito claras. A gente tem aí também uma especialista, né? Olha só, o Ed vai se contradizer agora, porque ele está dando crédito a um especialista da Veja. Vejam bem, vocês imaginam, se eu, que sou bolsonarista assumido de direita, conservador, gravo um vídeo e critico o Jair Bolsonaro, você tem dúvida de que eu penso dessa forma para eu chegar ao ponto de criticar o Bolsonaro, como eu critiquei, por exemplo, quando ele indicou o Cássio Nunes? Acho que não, né? Então, quando você vê a própria esquerda criticando a esquerda, é sinal de que é uma verdade inevitável, né? E esta senhora aí disse que em toda a favela do Rio de Janeiro tem um Hamas, tá? Isso pode ser interpretado de 2 maneiras. A presença física do Hamas através de representantes e também o tráfico atuando como uma espécie de grupo terrorista. Nos 2 casos, eu acredito que ela, né, estaria ali falando a verdade. Porque que existe participação do Hamas, do Hezbollah e outros grupos terroristas islâmicos no tráfico de drogas do Brasil, isso, né, eu mostro nesses vídeos e está aí nessa matéria também. Isso aí remonta de mais de 2 décadas atrás e nunca é investigado. Principalmente na tríplice fronteira ali do Brasil com Paraguai e Argentina. É justamente onde está Itaipu Binacional. Tá? Agora, a grande revelação é a seguinte. Vocês lembram do Said Tenório? Aquele islâmico paraguaio, né, o árabe paraguaio que a gente trouxe aqui, aquele pilantra, né, aquele ser abjeto que debochou de uma menina que agora a gente sabe, né, tem 19 anos de idade, a gente espera que ela ainda esteja viva, a gente não sabe, né, que foi retirada ali à força, algemada, com as mãos amarradas para trás, né, toda ensanguentada do porta-malas de um carro que estava sendo dirigido, conduzido por integrantes do Hamas, e ele disse que aquelas manchas, que são claramente de sangue, fruto, com a mais absoluta certeza, de violência sexual, que aquilo eram fezes, que ela tinha se borrado. Né? E esse cara é o vice-presidente da representação, né, da autoridade palestina aqui no Brasil, e ele trabalhava para o Márcio Gerri, que é um deputado do Maranhão, né, que é do PCdoB, a turminha do Flávio Dino, amigo assim, coladinho no Flávio Dino, né, aquele que cheirou o cabelo da Júlia Zanata, e ele trabalhava, ganhava 20 e poucos mil reais, trabalhando, será que ele trabalha? Não sei dizer o que ele fazia lá, mas ele estava lá. Então era um cara do governo, né, um cara que trabalhava dentro do governo,
debochando do sofrimento de uma adolescente israelense. Ele foi afastado imediatamente. Estou monitorando, para que vocês saibam disso, né? Estou monitorando o nome dele. Se pipocar no Diário Oficial, ou daqui ou de algum estado, eu vou ficar sabendo e vou denunciar. Tá? Não só o nome dele, mas também daquela menina do Ministério da Igualdade Racial, né, que fez aqueles comentários terríveis contra torcedores do São Paulo. Estou monitorando esses nomes aí, mais alguns aqui. Né? Se aparecer, eu denuncio. Mas ele foi exonerado. Na minha opinião, não recebeu, né, o que merecia. Esse cara tinha que ser preso. Este homem tinha que ser preso. A gente não viu, por exemplo, o Lula ou o Flávio Dino rechaçando publicamente as falas daquele cara. Comentáriozinho meia boca ali e tal, mas você não vê, né, uma crítica veemente àquilo que foi um crime. Tá? Só que agora foi revelado que esse cara, o Said Tenório, trabalhou durante anos aqui no Brasil como lobista do governo iraniano e do Hezbollah. Hezbollah, que é um grupo terrorista talvez até maior, né, com mais tentáculos que o Hamas. E o governo iraniano, que é o principal financiador do Hamas. O Hezbollah, inclusive, está aí em vias de entrar na guerra do lado do Hamas. O Jihad Islâmico já está lá. Tanto é que foi responsável por aquele foguete que acabou atingindo acidentalmente um hospital na faixa de Gaza. Espero que tenha sido acidentalmente, né? De repente foi de propósito para colocar a culpa em Israel, a gente não sabe. Mas este cara trabalhou durante anos fazendo lobby dentro da Câmara, dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional, para o governo iraniano, que é uma ditadura, né, absolutista. A gente viu o que aconteceu esses dias com aquela menininha, né, de 17, 18 anos, estava sem a burca no metrô, ela foi espancada, né, ficou entre a vida e a morte no hospital durante alguns dias e veio a óbito. Simplesmente por não usar o raio da burca. O Irã, pessoal, é um país de pessoas lindíssimas. Eles nem são árabes, tá? Eles são persas, mas não por isso. Existem pessoas árabes muito bonitas também, mas é um país de pessoas lindíssimas, né? Uma cultura maravilhosa. Se vocês virem fotos do Irã antes do Islã tomar o poder por lá, era Europa. Era Europa, uma cultura europeia. Infelizmente, onde o Islã chega, acaba. Por quê? Porque eles não conseguem coexistir, né? Eles têm que impor a cultura deles. É isso. Né? E aí esse cara era lobista da ditadura absolutista do Irã e do Hezbollah aqui no Brasil. Então, o governo do PT tinha um braço terrorista, né, no seu coração. Agora, a gente sabe que se isso for trazido à baila, né, colocado sobre a mesa ali, né, com o Flávio Dino, ele vai dizer, não sabia quem é esse cara. Não, o cara é só do PCdoB, é lá do estado dele, mas o Flávio Dino com certeza não tinha muito contato com ele, não. Participou de alguns eventos ali junto, né, trabalhava no gabinete do seu amigo, né, pessoal, o Márcio Gerri, mas ele não sabia de nada. Se perguntar pro Lula então, meu camarada, Lula vai dizer, nem sei quem é, apesar das fotos que os dois têm juntos. Mas ele vai dizer que não sabia quem era. Né? Apesar do ministro do Lula ter tido uma reunião com ele poucos dias antes do início dos ataques do Hamas em Israel. O Lula vai dizer que não sabia de nada, porque ele nunca sabe de nada. Agora, na prática, existia um braço terrorista do Hezbollah e do Irã dentro do governo, no seio do governo do PT. E vejam só, quem está dizendo isso é o Globo. O Globo. Tá? É isso. Pessoal, o que vão fazer com essa informação, eu não tenho a menor ideia. Se o Brasil fosse um país sério, a gente sabe o que aconteceria, né? A gente sabe exato. Se o Brasil fosse um país sério, o Lula nem presidente seria, estaria preso até hoje. Mas vamos supor que a gente tivesse sido vítima de um lapso moral durante um determinado período de tempo, né? E depois tudo tivesse voltado à normalidade, que seria, neste caso, né, um país né, que respeita as instituições, né, as leis, o Estado Democrático de Direito. Né? Este cara seria preso e o Lula já teria sofrido impeachment há muito tempo, porque escândalo não falta. Mas não é assim que o bumbo toca aqui no Brasil. Né? O criminoso é o Bolsonaro, mesmo sem nunca terem provado nada contra ele.
tá? Compartilhem esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários, espalhem para o maior número possível de pessoas. O PT tinha um terrorista dentro do governo e, de repente, tem até mais aí e a gente não está sabendo como não sabia desse. Forte abraço, a gente se vê por aí.